Ao longo dos 9 meses de gestação, a vida da mãe muda radicalmente, desde a alimentação até os preparativos para a chegada do novo membro da família. A gravidez exige muitos cuidados e atenções, principalmente no momento importante e essencial para a chegada do bebê, como o parto. Atualmente, muito se fala sobre o parto humanizado. Trata-se de uma experiência única, saudável, um ato fisiológico e natural do ser humano. É um direito garantido por lei e é considerado um processo no qual todas as atenções são voltadas às necessidades da gestante. Mas você sabe o que é um parto humanizado e por que ele tem ganhado diversos adeptos? Então venha comigo, porque esse é o assunto da nossa boa conversa de hoje. Quem vai estar comigo é a enfermeira obstetra Bruna Camargos. Mas antes de começar a nossa conversa, Bruna, aquele pedido de sempre. Se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, ó, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber notificação. Bruna, fala pra gente, para começar a nossa conversa, né? O que é o parto humanizado? As pessoas elas têm um conceito de parto humanizado como se fosse o parto natural, né? Aquele parto que não tem intervenção nenhuma. Mas na verdade o parto humanizado nada mais é que, independente da via de parto, ser o parto em que o profissional ele respeite as decisões da mulher e da família, né? Então é aquele parto em que tem um respeito, em que nós respeitamos os desejos da mulher, independente se for cesariana, independente se for um parto natural, independente se for um parto que precisa de alguma intervenção. E pode considerar também o parto humanizado um parto mais participativo da mãe? Com toda certeza, né? É o parto Que é o que mais acontece, né? Isso, é o parto em que a mãe é protagonista ali da situação, né? A mãe e o bebê. E nós, profissionais de saúde, enfermeiros obstetras, somos só meros assistentes que falamos, né? Intervir quando necessário. Isso vem em contramão às pesquisas que no Brasil tem uma taxa muito alta de parto cesáreo, né? A cesariana. Exatamente, Por sim. que essa taxa é tão alta? Assim, na verdade, acho que um pouco de falta de informação, né? Eu falo que a cesariana, muitas vezes, a mulher, ela deseja a cesariana porque ela não tem tanta informação ali durante o pré-natal, durante a pré-concepção. Acho que com medo também, né? Exatamente, os riscos e benefícios de cada um, né? Muitas mulheres, elas têm medo do parto normal por causa da dor, né? Mas elas não entendem também que a cesariana é um processo cirúrgico, né? Nós falamos que não somos contra parto normal ou contra cesariana. Nós somos contra a falta de informação, né? Acho que a família ela tem que estar informada dos riscos e benefícios de cada um, né? Eu falo que a informação é tudo. Eu falo de medo, Bruna, porque até um caso mais próximo a mim, a minha amiga ela estava para fazer o parto, a cesariana, mas acabou que ela entrou em trabalho de parto e foi o parto normal. Ela falou comigo que ela ficou muito feliz porque ela acreditava que seria uma dor muito grande. E isso deixou, sim, isso deixou ela mais receosa de seguir para um parto normal. E ela falou assim que acreditava, né? Os filmes, as novelas mostram aquela dor, aquele sofrimento, aqueles gritos frequentes. Sim. E ela falou assim que na hora ela sentia muitas dores atrás, andando para frente, mas que foi algo suportável. Sim, exatamente. Tem muitas mulheres que nós perguntamos, mas por que você, né, não quer parto normal? Eu tenho medo da dor. Porque muitas pessoas falam que a dor do parto é a maior dor que se pode sentir. Isso. Aí qual que é a gravidade, qual que é o grau dessa dor? Então, primeiro dessa proporção? Eu costumo falar que o limiar de dor, né, de cada mulher varia muito, né? O parto normal, claro que ele tem dor, assim como a cesariano pós-cirúrgico, né? Uma cirurgia também existe a dor. Mas o que eu gosto sempre de frisar é que essa dor, né, a dor da contração, ela vem e ela passa, ela vem e ela passa, ela não fica direto até a hora de nascer, né? Então as contrações, elas vêm das costas, geralmente irradiam para a barriga endurece, fica mais ou menos uns 40 segundos e passam. Depois de um tempo vem de novo. Então, nesse tempo, tem vários métodos de alívio, né? Então é o que eu falei, a bola, banheira se tiver, água, chuveiro, massagem, né? Posições que tem várias que existem assim, que ela vai se sentir mais confortável em determinada posição. E é uma coisa que passa, né? Depois que o bebê nasce, passa. Então essa questão da dor,
é o que nós... é a informação, né? O que nós temos que esclarecer para a gestante. Há muito mito, muita informação sim, falsa ali. Com toda certeza, com toda certeza. E a recuperação é muito mais prática, né? Posso usar essa palavra, esse termo, Sim. né? O corpo da mulher, ele volta mais rápido do que uma cesárea, né? Sim. A disposição, na verdade, posso Com assim certeza. dizer, a disposição da mulher Sim. volta mais rápido. Na maioria absoluta das vezes, né, num parto normal, depois de um parto normal, quando não existe nenhuma complicação, a mulher ela ganha o bebê, né, fica ali em contato pele a pele e minutos depois ela já vai para o banheiro, já pode tomar um banho, já pode se levantar, né, mas por causa da fisiologia ali mesmo do parto. Já numa cesariana, pelo fato de ser um procedimento cirúrgico, né, é um pós-cirúrgico, que existem cuidados assim como qualquer outra cirurgia. Então tem um tempo ali para ela poder ficar numa determinada posição até voltar a sentir as pernas, né? Questão de alimentação também. Espera um tempo, né, até o organismo ir voltando. Já no parto normal, a mulher ela pode comer um hamburgão, se ela quiser, depois de algumas horas, por exemplo, depois de alguns minutos, por exemplo. Então tem sim essa diferença, mas pela fisiologia, né? Por ser uma coisa mais fisiológica e por ser um procedimento cirúrgico. Se tratando de dor, os dois casos vão ter as dores, mas todos eles também têm suas especificidades. Claro, né? Claro. Eu sempre falo que independente da via de parto, o que nós precisamos é dar informação, né? E acolher essa mulher da melhor forma possível. E Bruna, agora eu quero te perguntar sobre o parto domiciliar, porque ele também caminha junto, né, paralelo à questão do parto humanizado. Com certeza. Como que funciona isso? E aqui na nossa região ainda não tem, né? Não, infelizmente não. O parto domiciliar é um desejo muito grande, assim, né, que eu particularmente, junto com a outra enfermeira obstetra também que está aqui comigo, temos, né, mas por questões burocráticas ainda temos muito a caminhar. Mas o parto domiciliar, ele é um tipo de parto que existem, né, ele é mais comum nas grandes metrópoles, né, por questões de recursos, enfim. É um tipo de parto que é considerado um parto natural, né, o parto domiciliar. Ele é um parto que ele é assistido por enfermeiros obstetras, né, então o enfermeiro obstetra ele tem total autonomia para poder acompanhar um parto domiciliar planejado, né. Ele é um tipo de parto que ele só pode ser realizado em mulheres que tiveram a gestação de risco habitual, que falamos, né? Que não tiveram nenhum risco na gestação, né? Não tem nenhum problema de saúde. Os estudos falam que o risco, né, de ter uma complicação no parto domiciliar é o mesmo risco de ter uma complicação de um parto no hospital, né? E por ser gestações de risco habitual que ocorreram tudo bem, a chance de complicar é mínima. Né? Ele caminha muito com essa parte sim da humanização, né? Porque o parto domiciliar planejado, ele é um tipo de parto que a primeira coisa é um parto que a gestante desejou estar em casa, né? E é mais participativo também, né? Muito mais. O pai, a família. Aumenta, né, se a gestante quiser, o número de pessoas participando, né? Então isso já é tudo, porque geralmente... Pode trazer mais tranquilidade, mais segurança. Ambiente hospitalar tem né, claro, por questões de estar no hospital tem um número menor de pessoas que podem acompanhar, né? Então, a gestante ela está estando em casa. Isso já aumenta muito o conforto dela, né? Isso faz com que ela libere mais ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do parto, né? Que ela está num ambiente mais tranquilo, um ambiente que ela conhece, né? É um ambiente mais seguro. E é aquela coisa que é a fisiologia, né? A gente respeita a fisiologia ali do parto. Então é um parto natural que falamos, né? Um parto que não precisa de intervenção por estar em casa, né? Quando necessita de uma intervenção, nós transferimos para o hospital. Em Lavras já existe uma equipe de parto domiciliar muito boa, muito bacana. Então acho que seria interessante, né? A família que tem esse desejo ter essa informação, né, de que em Lavras, que é uma cidade bem próxima daqui, já existia uma equipe de parto domiciliar. E aí vem ramificações, né? Parto na banheira, na bola, e tem várias possibilidades, exatamente. né? A humanização que a gente fala é isso, né? É a gestante ela escolher a melhor forma, melhor posição que ela quer parir, melhor posição que ela quer ficar. Então nós temos a banheira, nós temos a bola, nós temos o chuveiro, que eu costumo falar que é a aqualgesia, né? Uma analgesia fisiológica aí, isso é muito importante.
Isso caminha muito com o parto natural, né? Mas existem os outros tipos de parto, as outras intervenções. Por exemplo, uma analgesia de parto, né? Tem também inúmeros riscos e benefícios. Aqui em São João del Rei, infelizmente, ainda não temos, mas estamos caminhando para isso. E também a cesariana, se for do desejo, né, da paciente, nós também temos que respeitar e ainda assim ser humanizado, né? E para aquelas gestantes que mesmo tendo a informação sobre os riscos e benefícios de cada via de parto e ainda assim desejam a cesariana, o que eu sempre oriento é que elas esperem pelo menos entrar em trabalho de parto, que tem um benefício muito grande para o bebê. A partir do momento que o bebê está preparado para nascer, né, isso é muito importante. Então eu oriento isso, assim, sempre aquelas mulheres que ainda assim desejam a cesariana, esperarem entrar em trabalho de parto, esperarem o bebê estar pronto para nascer. Mas, Bruna, há casos que é uma escolha, uma opção da mulher buscar pela cesariana. Mas outros em que ela mesma é orientada pelos profissionais que acompanham a buscar a cesariana por não ter passagem. Isso existe? Não. É verdade isso? Não, isso não existe, né? Eu falo que é uma informação que as mulheres recebem e que as pessoas, elas têm uma informação equivocada, né? Não existe não ter passagem. Que é uma questão natural. É uma questão natural e a mulher, ela só sabe, né, se vai ter passagem ou não depois que ela entra em trabalho de parto, depois que iniciam as contrações. Sem entrar em trabalho de parto, não tem como saber se vai ter passagem ou não. Então isso não é uma informação equivocada, não existe não ter passagem. Mas então, se no caso a mulher ela seguir com o parto natural, né, e for necessário uma intervenção médica ou uma cesárea, isso é possível? Sim, com toda certeza, né? Eu falo que a cesárea, ela salva vidas, né? Mas quando bem indicada, é o que eu sempre costumo falar. Existem, né? Acompanhamos vários partos que estão evoluindo para trabalho de parto e por alguma indicação necessita levar para cesariana, né? É uma cesárea bem indicada, são indicações. Né? São possibilidades. São possibilidades, exatamente. Mas não existe não ter passagem sem entrar em trabalho de parto. Até porque existe o parto humanizado mesmo em uma cesariana. Com toda certeza, né? A gente fala da cesárea humanizada, né? É a cesárea em que, independente se necessita cesárea ou se a mãe, depois de informada dos riscos e benefícios de cada um, ainda assim preferir uma cesariana, né? Colocar em contato pele a pele, depois da cesariana, colocar o bebê em contato pele a pele. Ter a participação ativa do acompanhante, seja o pai, seja a avó, durante a cesariana, né? No processo de cesariana, a presença do acompanhante. Violência obstétrica, né? Não ter violência obstétrica, porque numa cesariana pode sim ter violência obstétrica, assim como no parto normal também. Então é isso, assim, muitas pessoas elas fazem uma confusão assim desse conceito, né? Do que é o parto humanizado, o que é a humanização do parto. Nós estamos falando do momento, do ápice, mas tudo é um processo. Com certeza. E essa questão mesmo do parto humanizado, ele vem desde o período da gestação, uma preparação, né? Uma preparação, com certeza. Nós falamos que a mulher ela tem que ser preparada para o parto assim que ela decide engravidar, né? E se for também uma gravidez assim não planejada, né, não esperada, a partir do momento que ela que dá o positivo, né, da gestação, é necessária informação, né? Então é necessário que ela procure um obstetra, um enfermeiro obstetra, enfim, um profissional de saúde que ela vá se identificar, né, é o primeiro ponto. E tem a informação de qualidade. Nós falamos que na área da saúde materno-infantil, a informação é a melhor escolha, independente da via de parto, independente do que for. Agora vamos falar na parte prática, porque é inevitável apontar que há essa romantização do parto humanizado. Sim, no momento, né? Mas há muitos benefícios também, né? Sim. Então, sim. Além de bonito, belo, quais são os benefícios? A primeira coisa que eu costumo falar, né, os estudos falam que o parto normal, né, essa humanização do parto, principalmente o parto normal, primeira coisa, aumenta muito o vínculo, né, da mãe com o bebê, então isso é uma coisa muito importante, né? Diminui o risco de infecção, né? Tudo que é uma coisa mais fisiológica, que eu falo que nós temos que encarar o parto como uma coisa fisiológica, né? É uma coisa que acontece, uma coisa natural, né? Então o risco de infecção diminui muito. Essa questão de aumentar o vínculo entre mãe e bebê, entre família, né? Os estudos falam também que diminui muito o risco de depressão pós-parto. Além disso, aumenta a confiança, né, da mãe em si mesma e com o bebê,
são inúmeros benefícios, né? Eu falo que sou suspeita para falar, mas os benefícios são enormes, assim. E ainda assim, né, se precisar de uma cesariana, se nós respeitarmos os desejos da mãe, do bebê e da família, enfim, ainda assim tem um benefício muito grande. Você, acredito eu, já acompanhou muitos partos. Sim, sim. Participou ali da chegada de muitas pessoas nessa vida. E aí eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal. Tem alguma história, algum momento que tenha te marcado, que tenha ali, tipo, te comprovado que esse é o caminho, um dos caminhos possíveis e um dos caminhos melhores a seguir? Sim, sim. Eu falo que eu tenho dois casos, assim. Um era uma paciente, ela era moradora de rua, era gesta 7, sétima gestação. Ela tinha tido 2 cesarianas, nos primeiros, os 2 primeiros partos foram cesáreos, os outros todos foram normais. E aí ela chegou, eu estava em BH fazendo residência, eu acompanhei esse parto lá. Ela chegou via SAMU, né, e ela não queria ficar com o bebê por inúmeras situações, né, foi uma gestação não planejada, foi um relacionamento abusivo, enfim. E aí ela não queria ficar com o bebê, falou que não queria ficar, que não queria ver o bebê, até que ela evoluiu para o parto normal, tudo tranquilo, natural. E na hora que ela olhou para o bebê, ela começou a chorar e falou: eu vou ficar com essa criança, eu vou ficar, eu quero ajuda, né? E se possível eu vou ficar com esse bebê. E assim, não deixou nem tirar o bebê de perto dela. Foi lindo, assim. Eu falo que são coisas que realmente eu acho que é o instinto materno mesmo, né? Que ajuda, assim. Foi muito bacana. E o outro caso foi uma gestante que ela já tinha uma cesárea anterior, foi uma gestação bem conturbada. A última cesariana dela foi não desejada. O profissional que estava acompanhando quis fazer a cesariana, mas ela sempre quis muito, né? O parto normal. E aí ela buscou informação, procurou um profissional que se identificasse com ela e falou: eu vou ter o parto normal de qualquer forma, eu quero passar por isso, quero vivenciar isso. E ela conseguiu e ficou muito feliz, né? E deu tudo certo, assim. Eu falo que isso é o principal pra gente, né? Realmente a gestante ela tem informação e conseguir, né, o que ela realmente deseja, assim. Nós falamos dos benefícios para a gestante, mas esse processo ele também traz ganhos para a criança também? Com certeza, né? O parto normal, o que acontece? Na hora que o bebê ele passa pela via de parto, né? O pulmão ali ele vai como se fosse espremendo, espremendo, expandindo, espremendo, expandindo. Então na hora que ele sai, isso é muito importante para ele, né? Para ele ter a adaptação na vida extrauterina, né? É uma participação dele ativa, com toda né? certeza. Além disso, o parto normal, ele aumenta o vínculo da mãe com o bebê, né? Ele aumenta as chances de ter um aleitamento materno exclusivo. Isso, o aleitamento materno, ele é muito importante para o bebê, né? Ele traz inúmeros benefícios aí ao longo de toda a vida. Então, isso também é muito importante, né? O contato pele a pele, que acaba que o parto normal, ele tem uma chance maior, né? De conseguir fazer o contato pele a pele, da mãe ficar mais tempo com o bebê. Né? Então esse vínculo ali, esse contato pele a pele é muito importante também para o vínculo da mãe e do bebê. E além de que eu falo que o parto normal é quando o bebê ele está preparado para nascer, né? Então a mãe ela entra em trabalho de parto e o bebê está preparado para nascer. Então só isso é o que a gente pensa. O bebê ele veio na hora dele, né? Na hora que ele quis vir. E isso, né? Só isso já é tudo. Esse é um assunto tão rico, mas que ainda falta informação para muitas pessoas. Com toda certeza. Né? E é o que nós queremos, é o que eu quero, né, enquanto enfermeira obstetra aqui em São João, difundir isso. Né, que é uma coisa que realmente precisa muito ser conversado. E é o que eu falo, é informação. Né? A informação é tudo. A informação é a principal bagagem numa gestação, num parto. E aonde a pessoa pode adquirir essas informações? Né? Ela descobriu, testou positivo, passou aquele susto do momento, já iniciar a preparação para a gestação, para o Sim. parto. Onde colher essas informações? Então, eu sempre falo que hoje em dia as redes sociais elas estão muito ricas, né? Existem inúmeros Instagrams, assim, que a gestante ela pode procurar, né? Que isso já vai aumentar um leque de informações muito, muito grande para ela. Existem gestantes que
elas iniciam a gestação querendo uma coisa e aí olhando, né, pesquisando já vão para outros caminhos, né? Uma outra coisa que eu costumo falar é procurar um profissional de saúde que esteja com as mesmas expectativas, que caminhe junto, né, com elas, com as mesmas expectativas. Então é pesquisar, né, procurar se informar, procurar pessoas que já tiveram experiências com esses profissionais, né, que eu falo que são inúmeros profissionais e não existe profissional bom ou profissional ruim, né, existem profissionais com perspectivas diferentes, né, e leques diferentes assim, de informações, de caminhos. Então, acho que a primeira coisa mesmo eu sempre falo que é a questão das redes sociais mesmo, que hoje em dia estão enormes, né? E procurar informações com quem elas já tiveram experiências, né? E fazer o pré-natal. Eu sempre falo que o pré-natal é a principal meio aí, né, de informações. E se caso ver que não está gostando ali do pré-natal, procurar outras fontes, independente se for SUS ou se for particular. E é isso. E informação. Protagonismo, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Bruna, muito obrigado por partilhar conosco. Eu que agradeço. Nossa, esse tema foi muito gostoso de conversar contigo, viu? E muito obrigado também você de casa, ó, mais um encontro nosso. Semana que vem temos mais uma boa conversa. Um grande abraço.